Você olha para o calendário e sente um nó no estômago? O mês está virando, os boletos estão chegando, uma decisão importante precisa ser tomada, e a sua mente parece uma máquina programada para criar os piores cenários possíveis. Você deita para descansar, mas o seu cérebro insiste em te arrastar para um futuro cheio de tragédias e incertezas. Se você acorda com esse peso esmagando o seu peito, preste muita atenção. O medo do amanhã não é apenas uma reação natural ao estresse. Ele é uma ditadura espiritual cruel, projetada pelo inimigo para roubar a única coisa que você realmente possui, o seu hoje. O diabo usa o medo do futuro para te cobrar juros sobre uma dívida que sequer existe. Mas e se eu te dissesse que você pode paralisar esse ataque antes mesmo dele se instalar na sua mente? Joyce Meyer, que por décadas foi refém de um pavor crônico sobre o que poderia dar errado na vida dela, descobriu um segredo poderoso. Ela entendeu que a ansiedade não se vence com debates mentais longos, ela se vence com uma interrupção drástica. Ela desenvolveu uma oração curta, poderosa e 100% bíblica, de apenas 1 minuto. Não estamos falando de mágica ou misticismo. Estamos falando de um botão de emergência espiritual, capaz de silenciar o pânico e devolver a direção da sua mente para o Espírito Santo. Neste vídeo do canal Caminhando com Joyce Meyer, nós vamos desmascarar a farsa do medo. E o mais importante, eu vou te entregar as palavras exatas dessa oração para você usar toda vez que a angústia tentar bater na sua porta. Se você não aguenta mais ser prisioneiro do e se, fique comigo até o fim. A sua libertação mental começa agora. Para entendermos como a oração de 1 minuto tem o poder de quebrar a espinha dorsal da ansiedade, nós precisamos primeiro descobrir por que o futuro tem tanto poder de te paralisar. A resposta para isso é dura, mas profundamente libertadora. Você tem medo do amanhã porque, no fundo, você é viciado em controle. Nós, seres humanos, odiamos o escuro. Nós queremos um mapa detalhado, com GPS e previsão do tempo, dos nossos próximos 5 anos. Nós queremos a garantia absoluta de que os nossos filhos não vão errar, de que a nossa saúde não vai falhar e de que o nosso dinheiro não vai acabar. Mas como nós não temos uma bola de cristal, o que nós fazemos? Nós usamos a preocupação como uma falsa sensação de controle. O inimigo sabe dessa nossa fraqueza e se aproveita dela com uma mentira diabólica. Ele sopra na sua mente. Se você não se preocupar com isso o dia inteiro, você está sendo irresponsável. Se você não planejar cada cenário terrível que pode acontecer, você será pego de surpresa e tudo vai desmoronar. Você acaba acreditando que sofrer por antecipação é uma forma de proteger a sua família. Mas isso é uma ilusão cruel. A preocupação nunca impediu um problema de acontecer amanhã. Ela apenas roubou a sua força e a sua paz de hoje. Joyce Meyer ensina isso com muita propriedade, porque ela viveu décadas presa nessa armadilha. Devido aos traumas do passado, ela acreditava que se não controlasse tudo e todos ao seu redor, ela seria ferida novamente. O controle parecia o seu escudo, mas na verdade era a sua prisão. Ela estava tentando ser a gerente geral do universo, um cargo que só pertence a Deus. E sabe o que acontece quando um ser humano limitado tenta carregar o peso de um Deus onipotente? Ele adoece, a mente quebra, o corpo padece com gastrite, enxaqueca e insônia. Jesus nos deu o diagnóstico perfeito em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu próprio mal. A matemática espiritual é simples. Deus te dá graça, energia e sabedoria estritamente para as batalhas de hoje. A graça dele tem prazo de validade de 24 horas. O pão é o pão nosso de cada dia, e não do mês que vem.
Quando a sua mente viaja para o futuro, tentando resolver os problemas da próxima semana, você está indo para lá sozinho, sem a graça de Deus. É por isso que você entra em pânico. Onde a sua mente vai, mas a graça de Deus ainda não chegou, o único sentimento possível é o terror absoluto. Você quer parar de ter medo do futuro? O primeiro passo é pedir demissão do cargo de controlador do universo. Agora que você abriu mão de ser o gerente do universo, nós precisamos desmascarar a arma letal que o inimigo usa para tentar roubar o volante das suas mãos de volta. O diabo sabe perfeitamente que não tem autoridade para alterar o plano de Deus para a sua Sari, para a sua vida. Portanto, a única tática que lhe resta é destruir a sua paz durante a jornada. E ele faz isso usando apenas 2 pequenas palavras, mas com um poder de destruição mental avassalador. E se o resultado daquele exame for o pior possível? E se o meu filho nunca largar esse vício e acabar na rua? E se o dinheiro não der para pagar os boletos na semana que vem? O inimigo é o maior diretor de filmes de terror que existe. Ele pega uma possibilidade remota, algo que talvez tenha 1% de chance de acontecer, e a transforma numa certeza absoluta dentro da sua cabeça. Ele projeta na tela da sua mente um cenário escuro, cheio de tragédias, e te obriga a assistir a isso em looping, repetidas vezes, especialmente na solidão da madrugada. A ciência comprova o que a Bíblia já nos ensina há milênios. O seu corpo físico não sabe a diferença entre o que é um perigo real e o que é pura imaginação. Quando você permite que a sua mente mergulhe nesses cenários catastróficos, o seu cérebro aciona o alarme de emergência. A sua respiração fica curta, as mãos suam, o estômago queima e você chora por lutos de coisas que sequer aconteceram. Você consome toda a sua força vital sofrendo por fantasmas imaginários. Joyce Meyer faz um alerta contundente sobre isso. A sua imaginação foi dada por Deus para gerar esperança, visão e fé, e não para ser um parquinho de diversões para os demônios da ansiedade. Preste muita atenção nisto. Quando você passa o dia inteiro meditando no que pode dar errado, em vez de meditar nas promessas de Deus, você está, literalmente, orando ao contrário. O medo não deixa de ser uma forma de fé, mas é a fé no mal. É acreditar no fundo da alma que o inimigo tem mais poder para destruir o seu amanhã do que Deus tem para guardá-lo. O apóstolo Paulo nos ensina a estratégia militar para travar essa guerra em 2 Coríntios 10, 5. Nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo não é debater com o pensamento, é linguagem de polícia. É algemar o pensamento terrorista, é impedir que esse pássaro negro faça um ninho na sua cabeça, e é exatamente para isso que serve a oração de 1 minuto. Nós chegamos ao ponto de virada deste vídeo. Você já entendeu que não pode abraçar a ilusão do controle e já desmascarou os filmes de terror que o inimigo projeta na sua cabeça. Mas como você algema esse pensamento na prática, no meio de uma crise, quando o coração já está acelerado e o medo sufoca a sua garganta? A resposta é um princípio espiritual poderoso que Joyce Meyer chama de o poder da interrupção. O grande erro que cometemos quando a ansiedade ataca é tentar lutar contra um pensamento negativo, usando outro pensamento. Se você tentar debater mentalmente com o medo do futuro, você vai perder, porque a voz do pânico sempre grita mais alto do que a sua lógica. Para destruir um pensamento maligno, você precisa de uma arma superior. E a única arma capaz de quebrar uma fortaleza mental é a palavra falada. Você interrompe pensamentos abrindo a sua boca. Foi exatamente assim que Jesus venceu o diabo no deserto. Ele não ficou em silêncio tentando pensar em coisas boas. Ele abriu a boca e declarou em voz alta: "Está escrito".
É aqui que entra a oração de 1 minuto. Ela não é uma reza mágica ou mística, ela é um botão de emergência espiritual. Quando o "e se" tentar invadir a sua mente hoje à noite, você vai parar exatamente o que estiver fazendo, vai respirar fundo e vai declarar essa oração em voz alta. Preste muita atenção e, se puder, anote estas palavras. Senhor Deus, eu reconheço que este pensamento de medo e ruína não vem de ti. Eu confesso que estou tentando controlar um amanhã que não me pertence. Neste exato momento, eu abro mão da necessidade de saber como tudo vai se resolver. Eu lanço todo esse peso, essa ansiedade e esse cenário terrível aos pés da tua cruz. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor, o meu provedor e o escudo da minha família. Eu escolho confiar no teu cuidado, mesmo sem enxergar a saída agora. Eu te agradeço porque o meu futuro está seguro e guardado nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Cronômetro. Isso leva menos de 1 minuto, mas o impacto no mundo espiritual é como uma bomba atômica contra as portas do inferno. Ao fazer essa oração em voz alta, você realiza 3 coisas instantaneamente. Você demite o diabo da direção da sua mente, você renuncia ao cargo de falso controlador da sua vida e você transfere o fardo pesado para os ombros inabaláveis de Jesus Cristo. Mas a verdadeira prova de fogo vem logo depois que você diz o amém. Você fez a oração de 1 minuto. Você abriu a boca, repreendeu o medo e declarou a sua confiança em Deus. Você sentiu aquele alívio imediato no peito. Mas meia hora depois, você está lavando a louça ou deitado na cama e, de repente, o pensamento de ruína volta a bater na porta da sua mente. O que aconteceu? A oração não funcionou? A oração funcionou perfeitamente. O problema não está no poder de Deus. O problema está na sua atitude logo após dizer o amém. Existe um erro clássico que quase todo cristão comete quando lida com a ansiedade. Nós vamos até o altar de Deus, dobramos os joelhos, choramos e dizemos: Senhor, eu entrego o meu futuro financeiro e a vida da minha família nas tuas mãos. Mas assim que nos levantamos, nós pegamos aquela mochila pesada de chumbo cheia de preocupações e colocamos de volta nas nossas próprias costas. Nós entregamos o problema para Deus com a nossa boca, mas pegamos de volta com a nossa mente. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5,7, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Preste atenção na palavra lançar. Não é colocar com cuidado para pegar de novo depois. Lançar é um ato definitivo de transferência de peso. Se o problema está nas mãos de Deus, ele não pode estar nas suas. Vocês dois não podem dirigir o mesmo carro ao mesmo tempo. Se você não soltar o volante, Deus vai cruzar os braços e deixar você tentar resolver sozinho. E nós já sabemos como isso termina, com você exausto e doente. Joyce Meyer tem uma regra de ouro para a vida cristã que você precisa tatuar no seu coração hoje. Faça tudo como o que você pode fazer e confie em Deus para fazer o que você não pode. Você está com uma dívida? Trabalhe, economize, corte gastos. Isso é o que você pode fazer. Mas como a porta vai se abrir ou como um milagre da provisão vai chegar amanhã? Isso você não pode fazer. Então solte. O que sai do seu controle entra na jurisdição exclusiva de Deus. E o que você deve fazer quando o inimigo voltar a sussurrar o "e se" na sua mente 10 minutos depois da oração? Você não vai entrar em desespero de novo. Você vai usar a arma que sela a sua vitória, a ação de graças. Você vai sorrir e dizer em voz alta: Diabo, você chegou atrasado. Eu já entreguei esse assunto para o meu pai. Eu não sou mais o responsável por resolver o meu amanhã. A gratidão fecha a porta que o medo tentou abrir. Nós aprendemos no capítulo anterior que você não pode pegar a mochila pesada de volta depois de dizer o amém.
Mas nós precisamos ser dolorosamente realistas aqui. O diabo não desiste fácil. Ele não vai ouvir a sua oração de 1 minuto e simplesmente ir embora para sempre. Ele vai recuar, reorganizar as tropas e tentar um contra-ataque na primeira oportunidade que o seu nível de fé baixar. A Bíblia nos conta em Mateus 12 que quando um espírito imundo é expulso de uma casa, que representa a nossa mente, ele anda por lugares áridos e depois decide voltar. E se ele encontra a casa vazia, varrida e enfeitada, ele traz consigo outros 7 espíritos piores. Qual é a lição profunda que Jesus está nos ensinando aqui sobre a ansiedade? Se você expulsa o medo com a oração, mas deixa a sua mente vazia, o medo vai voltar 7 vezes mais forte na noite seguinte. Você não pode apenas expulsar o pensamento ruim, você precisa ocupar o espaço dele imediatamente com algo poderoso. E a única coisa forte o suficiente para ocupar o espaço do medo e blindar a sua mente é o escudo da gratidão. Lembra de Filipenses 4:6? O apóstolo Paulo diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Preste muita atenção nessa chave. A oração expulsa o inimigo, mas é a ação de graças que tranca a porta para ele não voltar. Joyce Meyer fala que a murmuração e a preocupação são o idioma do inferno, mas a gratidão é o idioma do céu. Quando o contra-ataque vier, quando a sua mente tentar focar no que você não tem ou no que pode dar errado, você precisa abrir a boca e começar a listar o que Deus já fez. A sua mente ansiosa vai dizer: você vai perder o emprego. O seu escudo da gratidão vai responder em voz alta: Pai, eu te agradeço porque o Senhor nunca deixou faltar pão na minha mesa até hoje. Eu te agradeço porque o Senhor curou o meu filho ano passado. Eu te agradeço porque a minha vida está escondida em Cristo. A ansiedade é alérgica à gratidão. Ela não sobrevive em um coração grato. Você quer blindar a sua mente de forma definitiva? Pare de usar a sua energia mental para prever tragédias e comece a usá-la para colecionar os livramentos que Deus já te deu. O que Deus fez no passado é a garantia absoluta de que Ele fará no futuro. Nós lutamos, oramos e blindamos a nossa mente com a gratidão, mas para que a oração de 1 minuto realmente arranque a raiz da ansiedade, de uma vez por todas da sua vida, você precisa de uma revelação espiritual definitiva sobre quem é o Deus que você serve. Você precisa desenvolver o que nós chamamos de a fé do amanhã. Qual é o grande motivo do nosso pânico crônico em relação ao futuro? É a nossa limitação humana. Nós vivemos trancados dentro da linha do tempo. Nós só conseguimos enxergar o agora. E o amanhã é como uma estrada perigosa coberta por uma neblina muito espessa. Você não sabe se há um buraco, um abismo ou uma ponte a 1 metro de distância. E caminhar no escuro é apavorante. Mas preste muita atenção, na verdade, que vai libertar a sua alma agora. Deus não vive na mesma linha do tempo que você. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sabe o que isso significa na prática? Significa que enquanto você está chorando numa terça-feira, morrendo de medo do que vai acontecer na sexta-feira, o seu Deus já está na sexta-feira. Ele existe no seu futuro com a mesma naturalidade com que existe no seu passado. O seu amanhã não é um mistério para Deus. É um território que Ele já mapeou, já conquistou e onde Ele já deixou a sua provisão separada. Quando Abraão subiu o monte Moriá para entregar o seu filho Isaque, a Bíblia não esconde a tensão da jornada. A ansiedade humana devia estar gritando. Mas quando ele chegou no topo do monte, a solução já estava lá. Um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto.
Deus já havia enviado a saída antes mesmo de Abraão começar a subir a montanha. É por isso que Deus é chamado de Jeová Jiré, o Deus provedor. E a raiz dessa palavra significa literalmente aquele que vê antes. Joyce Meyer nos ensina com muito amor que a nossa ansiedade é, no fundo, uma crise de confiança no caráter de Deus. Se você realmente crê que o seu Pai Celestial já está no seu futuro, organizando detalhes que você nem sabe que existem, por que você está perdendo o seu sono hoje? A fé do amanhã é a decisão madura de parar de forçar os olhos para tentar enxergar através da neblina e, em vez disso, apenas segurar firme na mão daquele que enxerga o caminho inteiro. A tempestade que você teme enfrentar no mês que vem já tem um milagre despachado pelo céu hoje. A porta de emprego que precisa se abrir, o diagnóstico médico, a reviravolta na sua família. Deus já posicionou todas as peças no tabuleiro. O seu único trabalho não é resolver o amanhã. O seu único trabalho é confiar hoje. Chegamos ao topo da montanha deste ensinamento. Você desmascarou a ilusão do controle, expôs o feitiço do "e se?", aprendeu a arma poderosa da oração de 1 minuto e entendeu, de uma vez por todas, que o seu Deus já habita no seu amanhã. Mas existe um último passo que você precisa dar antes de fechar este vídeo. Um passo que separa os ouvintes da palavra dos praticantes da palavra. O inimigo vai tentar te convencer de uma última mentira hoje à noite. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, ele pode sussurrar: "Você orou, mas ainda sente um frio na barriga. Viu? Não funcionou. A paz não veio. Volte a se preocupar e a tentar resolver sozinho." É exatamente aqui que você aplica o golpe final no império do medo. Você precisa entender que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, não é uma anestesia mágica que apaga as suas emoções humanas instantaneamente. A verdadeira paz bíblica é uma decisão de fé. Joyce Meyer nos ensina que você não pode esperar se sentir em paz para começar a agir em paz. Você escolhe confiar em Deus como um ato de vontade, apesar do que o seu estômago está sentindo, apesar do diagnóstico médico e apesar do que a sua conta bancária está mostrando. A ansiedade quer que você murmure e desista. Mas quando você olha de frente para o problema e diz: "Eu não sei como isso vai se resolver amanhã, mas eu decido confiar que o meu Deus é maior que isso", você quebra as correntes do inferno sobre a sua mente. A ansiedade tenta roubar o mapa da vida das mãos de Deus. A fé simplesmente segura a mão de Deus no escuro. Eu não aceito que você saia deste vídeo e volte a ser refém do seu próprio cérebro. O roteiro de terror que o diabo escreveu para a sua vida foi rasgado hoje. Chegou a hora de assinar o seu decreto de libertação. Eu desafio você a ir agora mesmo aos comentários e fazer a sua confissão de fé. Escreva para o inferno ler, para os anjos registrarem e para a sua própria alma ouvir: "O meu amanhã está seguro nas mãos de Deus." Ao digitar isso, você sela a sua vitória e concorda com o céu. Se este ensinamento tirou 1 tonelada das suas costas hoje, não guarde isso só para você. Seja a resposta da oração de alguém. Compartilhe este vídeo agora com aquele amigo ou familiar que está tomando remédio para dormir de tanta ansiedade. Seja o canal da paz na vida dessa pessoa. E não se esqueça de se inscrever no canal Caminhando com Joyce Meyer. Deixe o seu like e ative o sininho. Nós estamos aqui todas as semanas para blindar a sua mente com a palavra e te ajudar a viver a liberdade real que Jesus conquistou na cruz. Você está livre. Solte o peso. Vá descansar em paz hoje, porque aquele que guarda o seu futuro está perfeitamente acordado. Fiquem com Deus.